Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, meu ilustre amigo deputado João Peixoto, nós, no último domingo, comemoramos o Dia dos Pais. Eu sou pai de 2 filhos, tive a oportunidade de passar um domingo ao lado da minha família, com os meus filhos, mas na semana anterior eu vi e presenciei uma das cenas mais tristes, mais lamentáveis da minha vida. Eu estive no enterro, no funeral de 2 agentes do Estado do Rio de Janeiro, 2 policiais militares, e ali eu acompanhei ambos os cortejos e acompanhei uma criança de 7 anos vestindo a boina preta do Recon, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a boina que seu pai, no caixão, deixou para uma criança de 7 anos. Aquela criança, aos prantos, 7 anos de idade, vendo o corpo do seu pai sendo velado, sepultado, por defender a sociedade, por servir e proteger a sociedade no Rio de Janeiro. Ora, eu não vi a manifestação de nenhum deputado nessa casa sobre as mortes dos policiais. Eu vi mais uma vez a clara tentativa de querer dividir o Brasil, de querer dividir o Rio de Janeiro. Eu vi uma pantomima nessa tribuna de vários deputados, inclusive no dia de hoje, falando nominalmente as vítimas dessa guerra que o Rio de Janeiro tem vivido, querendo induzir a população a uma narrativa de que há uma parte dessa casa que não defende os direitos humanos, há uma parte dessa casa que não tem nenhuma atenção com as vítimas dessa sociedade em guerra, desse estado de guerra que o Rio de Janeiro tem vivido. Isso é uma mentira, uma falácia, uma canalice, eu diria. Obviamente que qualquer ser humano, obviamente que qualquer pessoa pública nesse estado tem a preocupação e tem a atenção com todos aqueles que perdem a vida, que têm as suas vidas ceifadas numa sociedade que está em guerra há muito tempo. Obviamente que eu, morador da Tijuca, fiquei abalado, comovido com a bala que assassinou um jovem que praticava esporte, um jovem de bem. Evidentemente que todos nós nos abalamos com qualquer vida ceifada. Agora, construir uma narrativa mentirosa, hipócrita, canalha, de querer dividir o Rio de Janeiro, é um dos golpes mais baixos que essa esquerda virulenta tem feito para dividir a sociedade. E eu não aceitarei esse tipo de narrativa. Eu não vi ninguém que me antecedeu citar o nome desses 2 aqui, ó, dos 2 policiais da brava Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Um deles, pai daquela criança que estava ali vendo o pai ser enterrado e vestindo a boina do valente Recon, que está ali na BR-101, local onde esse policial foi assassinado por marginais, justamente para reduzir os números de violência numa das áreas mais cruéis do Rio de Janeiro, de maior incidência de criminalidade do Rio de Janeiro. Mas isso ninguém fala, só o silêncio. Óbvio que além desses 2 bravos policiais que têm o meu respeito, e aqui, ó, você que tem indicativos de quem assassinou, os vagabundos que assassinaram esses policiais, denuncia ou diz que denúncia. Agora eu só vejo aqui essa tentativa torpe, vil, mais uma vez eu digo, canalha, de querer dividir a sociedade. Obviamente que fica a nossa solidariedade a todos aqueles, todas as vidas ceifadas nessa guerra que o Rio de Janeiro tem vivido, a esse jovem atleta, ao jovem que jogava futebol lá no América, ao jovem que praticava futebol de salão, que morreu em frente ao Morro do Borel, vítima de uma bala perdida, de uma guerra que pela manhã os moradores da Tijuca já ouviam os disparos, que não eram os disparos da Polícia Militar,
era uma facção tentando tomar o Estado, a parcela do território que outra facção tomou. E a polícia militar ficou ali no meio da guerra e não participou naquele momento daquela guerra. É óbvio que esse jovem foi assassinado nessa guerra de facções. É óbvio que num Estado que tem parcelas do seu território dominadas, evidentemente que a guerra acontece. Agora eu quero aqui prestar não só a solidariedade às famílias que perderam esses jovens, todos jovens, vítimas dessa violência e dessa criminalidade desenfreada, mas sobretudo a esses dois bravos policiais militares que foram assassinados lutando nessa guerra. Agora, essa narrativa de querer dividir, essa narrativa de querer defender, marginar o tempo inteiro, essa bandidolatria que esses partidos de esquerda trazem aqui, inclusive para esse plenário, isso tem que acabar. Eu acho muito triste a gente perceber esse acirramento do debate aqui dentro, essa crítica contumaz e veemente a uma política de austeridade que está sendo desenvolvida no estado do Rio de Janeiro, que deveria ter o aplauso de qualquer homem público nessa casa. Vocês querem enfrentar a criminalidade com quê? Com flores? Ou com lanternas, como bem sugeriu aquele que é o deputado mais frouxo da história do Rio de Janeiro? Eu não consigo entender a forma de combater criminalidade. Como se combate o indivíduo que porta um fuzil? Como se combate facções criminosas que usam arma de guerra e que não têm a menor piedade em assassinar, em tirar a vida? É justamente enfrentando, é justamente partindo para cima. Agora, é claro, há necessidade sim de uma ocupação com projetos sociais, há necessidade de urbanização, há necessidade, evidentemente, de toda uma programação, de um processo de política pública na área de educação, que gradativamente, ao longo dos tempos, que a gente vai tirando marginalidade. Agora, hoje, nós temos uma guerra deflagrada no Rio de Janeiro. Eu percebo uma hipocrisia tremenda daqueles que, em última análise, foi muito combatido o que um deputado do PSL falou aqui na semana passada, mas é por óbvio que uma atitude desse tipo, como, por exemplo, protocolar junto ao STF, mais uma vez jogando para a plateia uma tentativa de uma ação querendo impedir, querendo criar obstáculos para a ação policial no Rio de Janeiro. É óbvio que isso é jogar para a plateia, mas não me admira. Afinal de contas, são os mesmos que usam dos caixões, que usam das vítimas o seu palanque eleitoral. Eles, até o presente momento, usam da vereadora assassinada o seu caixão, o seu funeral, mas não têm a menor atenção com a família do motorista que também foi assassinado. Aliás, não tratam com a dignidade que deveriam tratar a família da própria vereadora que foi assassinada. Agora, usar o seu caixão como palanque eleitoral querem. Quando tem uma fatalidade, uma incidência de alguma calamidade no Rio de Janeiro, lá estão eles, para usar as vítimas, para se autopromoverem, para subir nos seus caixões como palanque. Agora, ninguém cita, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma das provas de maior canalice na história da política do Brasil e do Rio de Janeiro. Esse deputado que tem frouxo até no nome, regozijando ao abraçados aqui aos sorrisos com os maiores facínoras desse estado. Isso ninguém fala. Essa hipocrisia ninguém fala. Um deputado que há pouco tempo atrás estava nessa casa aqui, olha, abraçado ao lado dos maiores criminosos e que ceifaram a vida de muitas pessoas, mas isso ninguém fala. É muito bonito subir essa tribuna para mais uma vez utilizarem as vítimas dessa violência como autopromoção e como palanque eleitoral. Mas, como eu disse, essa turma terá dias muito difíceis e está tendo. Eu não vou permitir esse tipo de pantomima, esse tipo de ardil, essa manobra vil. Nós precisamos enfrentar os problemas no Rio de Janeiro como devem ser enfrentadas. Aliás, mais de 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil todos os anos. Nós temos problemas crônicos para enfrentar e mudanças que precisamos enfrentar, de todos os aspectos, de todos os espectros. Mas essa guerra ideológica, da qual eu não fujo e não fugirei em momento nenhum, essa guerra ideológica não pode levar à hipocrisia de querer cada vez mais dividir o Brasil. Sabe por quê? Porque naquele caixão fardado estava um negro, pobre. O filho daquele policial que eu disse aqui, que foi uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida, era um negro, pobre, favelado.
E aí o mimimi que sempre trazem aqui é essa mesma narrativa. As vidas negras estão sendo perdidas. Vamos parar com essa hipocrisia. Não existe negricídio no Brasil. Existem vítimas de uma situação de guerra. As comunidades, as favelas do Rio de Janeiro, as periferias do Rio de Janeiro, historicamente, são ocupadas por pessoas de bem, por pessoas honestas, trabalhadoras, mas, no entanto, serviram sim de abrigo para que o narcotraficante, para que as facções criminosas ali se instalassem. Tomaram essa parcela do território e o Estado precisa retomar a parcela do seu território. É isso que essa política de enfrentamento e a política mais austera e mais severa e mais acertada de segurança pública que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro, e fica aqui o meu integral apoio às forças policiais e aos agentes de segurança pública desse estado. Não nos calarão com ameaças, não nos calarão com ações e denúncias em cortes internacionais, não nos calarão utilizando as comissões dessa casa para... Eu não vou nem dizer o que foi feito, porque acabou em pizza, mas não utilizarão as comissões dessa casa para denúncias internacionais, não utilizarão ações nas cortes de Brasília para nos calar, não utilizarão discursos e redes sociais e mentiras aqui nesse plenário para nos calar. Nós precisamos estar ao lado do cidadão de bem, nós precisamos estar ao lado das forças de segurança pública e, sobretudo, enfrentando essa canalice nessa tentativa vil de dividir cada vez mais o Brasil e o Rio de Janeiro. Estou convicto que estamos no caminho certo e trago sempre a velha máxima do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado, senhor presidente.